eu sou Tamara Lepka Maia, sou engenheira e atuei no Hospital de Clínicas por um período aí de uns 12 anos. Nesse período, antes até de eu vir para o Hospital de Clínicas, a gente atuava, eu era engenheira da prefeitura da universidade, atuava de forma esporádica. E quando o Dr. Ricardo Akio assume a diretoria geral, ele cria aí uma diretoria de administração predial e me convida para ser a diretora. Então, a partir daquele momento, eu passo a ficar full-time dentro do HC. E começamos aí a fazer, o Dr. Ricardo teve uma visão assim bastante inovadora sobre a gestão de hospital e revolucionou o que era o Hospital de Clínicas. E aí, então, a gente começa a ter uma atuação diferente dentro do hospital, né? Bastante envolvimento, há um tripé que é a pesquisa, a assistência e a saúde ambulatorial, né? O atendimento ao paciente ambulatorial. E com isso, então, nós vamos trabalhando nessas várias linhas, trazendo melhorias para o hospital. E até que em 86 ele tem, baseado até em outros exemplos, a criação de uma associação. Então, trazer mais próxima a comunidade para que colaborasse com o hospital. O hospital público, isso sempre a gente ficou muito claro que o hospital era uma instituição pública que dependia especificamente de verbas do governo. Tinha já naquele momento a fundação da universidade tinha uma participação importante dentro da estrutura, enfim, principalmente no que diz respeito à parte de contratação de pessoal. Eu não vou me recordar muito bem do percentual, mas era um percentual já importante o número de funcionários que eram contratados via fundação. Como sempre, né, a burocracia do governo, dificuldades em contratar os médicos, os professores tinham uma carga horária bastante limitada, então alguns eram professores e médicos que isso implementava, mas ainda havia um déficit muito grande, tanto de recursos financeiros como de aporte de pessoal. Então, em 86, na gestão do reitor, do professor Salamuni, então iniciada a associação, criada a associação. E a primeira presidente foi a dona Oda, que é a esposa do professor Salamuni. E a associação, então, passa a ter uma característica de abrir o hospital para a comunidade. O hospital não se fecha mais só dentro como instituição pública, mas abre as suas portas para a comunidade. A ideia principal foi do Dr. Ricardo Akio. E a partir daí, nós que fazíamos parte da diretoria, colaboramos para justamente convidar as pessoas que tinham maior afinidade com a associação. Então, a própria esposa do Dr. Ricardo, as esposas de vice-reitores, né, da época, que se propuseram a fazer esse trabalho. Então, o convite partiu da diretoria do HC para estas pessoas e aquelas que se sentiram com alguma afinidade vieram fazer parte dessa associação. Eu me lembro da doutora, da Eleonora Akio, que é a esposa do Dr. Ricardo, do vice-reitor, o professor Faraco,
e a sua esposa. Não vou me recordar mais. Eu acho que tinha a Ivonka, que era uma funcionária aqui do hospital, que ela era a chefe dos voluntários, a Francisca também, que era da assistente social, que também fazia parte, e vários outros funcionários que também colaboraram. Foi na reitoria, junto com o professor Salamone, doutor Ricardo, enfim, foi uma cerimônia assim, bastante singela, bastante simples, né? Mas que era dado ali o pontapé inicial para a associação. Sistematicamente aconteciam as reuniões, né, onde a gente discutia então o que fazer em prol do HC. Eu sempre levava as necessidades que tinha na época, e principalmente no tocante à parte de obras, de reformas, de necessidade de espaço físico, né? E, enfim, a associação se mobilizava junto à comunidade para fazer frente, enfim, a essas necessidades. Nesse primeiro momento, eu não tinha muito essa função, né? Era a dona Oda e algumas outras senhoras que tinham mais. Eu praticamente fazia a ponte entre o Hospital de Clínicas e a associação, no sentido de levar as necessidades, né? E daí, como elas articulavam, eu não participava muito de perto, né? Até porque eu tinha uma atividade dentro da gestão do hospital. E depois, daí, quando a dona Oda encerra a gestão, quase que a associação foi extinta, porque nós não tínhamos ninguém que quisesse assumir naquele momento, e com uma dificuldade bastante grande. Para variar, o hospital passava por mais uma crise, e então eu assumi. Eu digo, então vamos, para que a associação, uma coisa tão boa, uma coisa que trazia um benefício, não era conveniente que fosse extinta. Então, aí a gente assume a associação, só que, como eu tinha uma atividade dentro da gestão, eu não conseguia fazer as duas coisas, né, de uma maneira bastante intensa, e o hospital realmente tomava um tempo muito grande. Nós realizamos 2 eventos, que foram a Páscoa e o Natal, e não mais do que isso. Isto foi, eu acho que foi de 91, se eu não me engano, não, 88, isso, de 88 até 91, mais ou menos. Depois o Dr. Fernando Miranda assume em 95, mas é uma transmissão, simplesmente, né? Não pode dizer uma transição, foi uma transmissão, e ela já tinha alguma dificuldade, estava com alguns problemas e tal, então ela já estava diminuindo as suas atividades, né? Quando aí eu assumo, para realmente não extinguir a associação. Então, a gente fez alguns trabalhos também no sentido de batalhar pela declaração de utilidade pública, mas isso foi sendo concomitantemente, era um trabalho bastante burocrático de levantar documentação e tal. Então, isso, a gente iniciou esse processo. E não tive, assim, nenhuma grande atuação na busca de maiores recursos para o hospital, né? Muita gente participou nessa época? Não.
Não. Havia, basicamente, eram os funcionários, aqueles funcionários mais próximos que tinham um envolvimento maior com a associação, né? Mas basicamente era isso. Não tinha uma sede específica, né? Praticamente era a sala onde eu atuava, quando era a reunião da associação, mudavam-se as figuras e daí vinham o pessoal da associação. Mas era na sala onde eu ocupava como diretora de administração predial. Não tinha sede, não. Foi posterior à época em que eu estava, em alguns, mais ou menos quando o doutor Fernando Miranda assume, né? Mas a Associação Alírio Pfiffer, que era uma associação vinculada ao serviço de transplante de medula óssea, já era uma associação com uma força maior, né? No que diz respeito às figuras da comunidade. E aí, então, o doutor Euclides Scalco, o Sérgio Prosdóximo, o próprio Fernando Miranda, que estão à frente da Associação Alírio Pfiffer e aí assumem a Associação dos Amigos do HC, que já era também tinha todo um estatuto, né? Já tinha alguma história, e aí surge o movimento Amigos do HC. Eu acho que era pouco produtivo para a associação, né? Que eu acabava dedicando uma parcela de tempo muito maior para a minha tarefa dentro do HC, e a associação ficava com menor participação, né? da minha atuação. Eu sempre gostei muito do trabalho que eu fazia. Eu entendia que eu, como engenheira, era uma coadjuvante dentro do processo de recuperação da saúde, né? Mas eu tinha uma importância, e o meu trabalho ali tinha uma importância muito grande, porque o paciente, quando chega, ele quer ter toda uma estrutura disponível, né? Então precisa ter a portaria, precisa ter a roupa limpa, a comida pronta, e essas eram as minhas tarefas, né? Tem que ter medicamento, tem que ter insumos, e era uma das minhas tarefas prover todos esses serviços e insumos ao hospital, consequentemente aos pacientes. Então, eu acabava dedicando uma parcela, que eu diria alguma coisa assim, como mais de 90% para esse serviço. E a associação daí ficava num segundo plano, né? Quando a gente precisava, quando surgiam algumas situações por exemplo, na Páscoa ou Natal, que a gente queria fazer alguma coisa a mais para os pacientes, daí era a associação que entrava em ação, né? Mas fora disso, a maior parte do tempo era mesmo uma tarefa de atendimento ao hospital. Eu fiquei por um período de praticamente 10 anos que eu fiquei à frente da diretoria de administração predial. Nós fizemos um comparativo do trabalho da associação e da importância da associação hoje para o HC. E na época em que eu estive à frente, hoje ela é muito mais importante, ela é muito mais, tem uma participação muito maior, né? E então, isso eu acredito com certeza que deve-se às pessoas que estão à frente da associação, que tiveram um trabalho de maior dedicação e de ir em busca de recursos, né? E deram apoio às sucessivas diretorias que passaram aí pelo HC. Então, na época em que eu assumi, a associação ela praticamente inexistia, né? Era uma participação muito pequena. Hoje não, hoje ela tem um papel muito mais preponderante na gestão do hospital. Eu não sei como é que
funciona hoje a associação e a gestão do HC, mas eu imagino que a diretoria recorre e tenha a resposta, né, muito mais à associação do que na época em que eu estava à frente. Com o Fernando Miranda, um pouco eu fiquei... porque, para mim, quando ele assumiu, ele passa a ter um trabalho junto à comunidade muito mais intenso, que eu não participava, né? Então, eu continuei a exercer a minha atividade no HC, voltei a fazer a ponte, ou seja, levar as necessidades do hospital para a associação, né? Mas praticamente não tive mais assim, uma participação muito de perto na associação. O hospital ele passou por uma série de modificações, de ocupação, né? Então, até um determinado momento, nos andares ali do prédio central, que era o prédio principal, existia um número de salas de aula que era muito, muito grande, e que ao longo do tempo foram ficando ociosas. E a necessidade de unidade de internação, de local para internação, foi crescendo, face ao número de atendimentos que foram aumentando, né? Então, o atendimento na saúde, ele é uma coisa, ele tem uma porta de entrada que é pelo pronto atendimento, pelo ambulatório, depois ele precisa de internação, centro cirúrgico e UTI. Claro que isso em graus diferenciados. E nós tínhamos um espaço físico que era mais ou menos engessado, porque não tinha muito para onde crescer, mas nós podíamos reformular a ocupação dos espaços. E foi isso que em várias unidades, em vários andares foi feito. Foi substituído salas de aula por unidades de internação. Então, na cirurgia pediátrica foi feito isso, na neurologia, na cirurgia torácica, enfim, em várias unidades foram feitas reformas com esse objetivo. Em 88, a minha filha sofreu um problema, teve que ser operada, e aí eu entrei no hospital por uma outra porta, né? Eu sempre entrava pelo hospital pela porta da engenharia, e aí eu passei a entrar pela porta do paciente. E eu vi a importância que tem o cuidado com as pessoas, com os pacientes. E a partir daí que eu passei a valorizar muito mais esse trabalho de voluntariado, de cuidado com as instituições de saúde. Hoje a gente está passando por uma situação muito, muito similar, né? Hoje a área da saúde digamos, é a estrela do atendimento aí. Então, normalmente a gente só valoriza nestas circunstâncias, e é errado de nossa parte, porque há que se valorizar sempre, tanto a equipe médica como toda a equipe assistencial dentro de uma instituição de saúde, elas sempre têm que ser valorizadas e apoiadas. Então, o trabalho da associação, com certeza, de qualquer instituição que dê suporte, que dê apoio a uma instituição de saúde, ela é sempre muito bem vista e muito valorizada. Eu me sinto orgulhosa, né, por ter feito parte disso daí. Nós tínhamos alguns médicos diziam que nós éramos HC dependentes. E, de fato, cria-se uma afinidade, né, que não é só um prédio.
Hoje, provavelmente, se eu andar por lá, ninguém me conhece, ninguém mais vai saber, mas eu tenho a consciência do trabalho que é feito ali dentro, então, que é um trabalho lindíssimo. Eu quero parabenizar todas essas gestões e a atual gestão da associação pelo esforço, pelo serviço que está fazendo, que com certeza está trazendo um hospital melhor.